Bom, então, revisão. Revisão, talvez vamos começar, começando com o sistema de coordenadas, né? Então, acho que já podemos começar sabendo assim, nós sabemos vetores, então nós temos pontos, vetores, e um sistema de coordenadas significa escolher uma origem. Uma origem nos dá uma bijeção entre pontos e vetores. Quer dizer, o ponto P é identificado com o vetor AP. E uma base, quer dizer, dois vetores linearmente independentes, uma base, vamos chamar assim de epsilon 1, epsilon 2, né? Isso nos permite pegar cada vetor, né? O vetor OP igual a x epsilon 1 mais y epsilon 2. Né? Aqui x é um pouquinho maior do que 1, y é um pouquinho, vamos dizer, maior que menos 1, maior no sentido não de tamanho, né? E isso vai nos permitir também escrever P igual a XY, o igual aqui, sendo, na verdade, uma identificação. Quer dizer, a gente identifica. A gente também pode escrever, vamos dizer, V igual a XY, entendendo que é essa base que nos permite escrever isso aqui. Isso aqui eu chamo de mistério da Santíssima Trindade, porque a gente identifica o ponto, o vetor e o par-ordenado. Tipicamente, a gente usa uma base canônica, a gente usa eixos ortogonais, essa base aqui a gente chama de E1, E2, e aí entra uma terceira possibilidade, né, que é pegar esse ponto aqui e considerar como número complexo, em que aqui a gente troca o E1 por 1, o E2 por I, e aí o Z igual a X mais YI. Então, na verdade, a gente pode pensar aqui ponto, vetor, par-ordenado e número complexo como a mesma coisa. Bom, então esse é o nosso ponto de partida. E, bom, a partir daí a gente começa a fazer medidas. Medidas de comprimento, ângulo, e área. A rigor, tudo poderia ser, quer dizer, o comprimento. A partir do comprimento você pode definir o ângulo, porque o ângulo é uma razão de comprimentos, e até a área. Mas nós criamos alguns instrumentos, né? O primeiro é o produto escalar. Então, pensando nos vetores, né, a gente pensou assim, vetor U, vetor V, o ângulo θ, e aí a gente pensou assim, U, escalar V definido como norma de U, norma de V, cosseno θ. Num primeiro momento, pensando assim, eu sei o que é o comprimento de U, sei o que é o comprimento de V, e sei o que é o ângulo θ. Aí nós colocamos isso em coordenadas, colocamos no sistema canônico, então admitimos, né, vamos dizer, concluímos que isso tem algumas propriedades, né, que são
dizer, o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U. Produto escalar de TU por V é igual a T U de U por V. Produto escalar distribui. E o produto escalar de EI por EJ é igual a 0 si diferente de J e 1 si igual a J. E daqui sai que se U é igual a x é 1 mais y é 2, x1 é 1 e V é igual a x2 é 1 mais y2 é 2. Então, o produto escalar de U por V é x1, x2 mais y1, y2. Então, isso aqui é muito bom, né? Porque isso aqui nos permite calcular esse produto escalar a partir das coordenadas. Né? Porque, enquanto está assim, eu sou obrigado a desenhar os vetores, medir o comprimento, medir ângulo e fazer essa conta. Agora, eu dou as coordenadas e sai. E daqui sai, né, que a norma de U ao quadrado é igual ao produto escalar de U por U e que o cosseno, mesma coisa, né, a norma de V ao quadrado é igual a V. V, na verdade, isso vale para qualquer vetor, mas então o cosseno θ é o produto escalar de U por V e, repare, isso está nos permitindo calcular distâncias e ângulos diretamente a partir das coordenadas. Eu gosto de pensar, né, que uma das questões subjacentes a esse curso, assim, a questão fundamental, é fazer simulações no computador, fazer o computador desenhar coisas, mostrar coisas na tela para a gente. Então, a gente tem que se comunicar com o computador para que ele faça os desenhos e não adianta, o computador é uma máquina cega, surda, sem tato, sem nenhum sentido. A única coisa que o computador entende na verdade, são luzezinhas que acendem e apagam e que podem ser transformadas em números. Então, na verdade, pensando assim, um hipotético computador, vamos dizer, que tivesse alma, né, como se para ele o ponto fosse o par ordenado. Para nós, o ponto a gente desenha e vê. Para o computador, o ponto é o par ordenado. Para o computador, isso são as definições. Entendeu? Não é que eu use isso para calcular o comprimento, para calcular o ângulo. Isso é a definição de comprimento e isso é a definição de ângulo. Então, a gente vai viver, e é importante começar a pensar assim, não só por causa do computador, porque imagina que você tivesse em R5. R5, nós não enxergamos R5, mas nós podemos definir comprimentos, ângulos, volumes em R5 por meio de fórmulas assim, e investir R5 de uma geometria, quer dizer, criar uma fantasia geométrica para a gente poder, por analogia, pensar ali. Então, o produto escalar entra aqui, nesse contexto ainda, como parece que é uma fórmula de cálculo, mas ele também é um meio de definir as coisas. A área, bom, a gente podia definir a área em termos de ângulo, em termos de comprimentos,
mas eu busquei um caminho semelhante, né? Busquei um caminho que a gente define a área do paralelogramo formado por U e V, e depois de algumas peripécias, que eu não vou repetir, a gente opta por definir ômega de UV igual a área com sinal desse paralelogramo. Entendido que, vamos dizer, a ordem aqui é relevante. Quer dizer, se eu olhar o U girando para V pelo menor ângulo e ele for no sentido trigonométrico, essa área é positiva. Então aqui significa que a área muda de sinal se eu trocar a ordem, porque aí o V anda no sentido negativo para o U. E tem outras propriedades iguais, né? Isso aqui não faria sentido se a área não tivesse sinal, porque o T poderia ser negativo, não daria certo, né? Mesmas propriedades assim. E isso aqui é a unidade de área. Eu não preciso dizer, né, que... Bom, primeiro seria óbvio, né? Se eu pegar o vetor U e o mesmo vetor U, a área com ele tem que dar zero, porque degenera o paralelogramo. Mas por essas propriedades aqui, por essa propriedade aqui, isso já acontece. Porque eu posso dizer, quando eu passo para cá, porque aqui quando eu passei para cá eu troquei a ordem. Então, isso é menos isso, o único número que é menos ele é zero, então isso é zero. Bom, e aí, daqui, a gente tira que se U igual a... Vou usar essas coordenadas esquisitas aqui por causa para fazer referência a matrizes, né? Então, a ômega de UV é igual a A1, A22, menos A12, A21, que a gente vai representar assim também, né? E aí, bom, isso a gente vai ser chamado também de determinante de UV, também vai ser chamado de determinante dessa matriz. Então, o determinante nesse momento entra aqui, não da maneira histórica como ele apareceu, extraído de sistemas lineares, mas aqui como uma interpretação geométrica que tem uns 200 anos.